No em vull estendre gaire perquè realment el que és important és que puguem sentir els ponents, no? I que escoltar els ponents i que puguin explicar les seves diferents intervencions. Simplement hem desenvolupat aquestes jornades en 4 eixos temàtics. Una primera jornada, que és la d'avui, dedicada a les memòries del capitalisme i a les memòries de l'esclavitud, i la jornada de demà, que estaria més dedicada a les memòries del colonialisme i a aquesta qüestió del neoliberalisme, capitalocè i les seves víctimes. Simplement també dir que aquesta activitat ha tingut molt bona acollida per part de la Comissió Europea, que de fet, també és finançadora, és una entitat que financia també aquesta activitat a través del programa CERC, i també molt bona acollida per part del públic i l'assistència, no? I també donar-nos la benvinguda i felicitar-vos perquè realment s'han inscrit moltíssimes persones i hem vist que hi havia moltíssim interès també en aquesta activitat. Simplement desitjar un bon debat i esperem que l'any que ve pugui tenir això continuïtat, potser de manera presencial i potser trobar-nos al Brasil. I dono la paraula al company, a Fernando Nicolazzi, perquè pugui també fer la seva benvinguda. Gràcies. Obrigado, Celeste. Muitas gracias. Bom, eu vou falar em português. Também gostaria de iniciar agradecendo a participação de todos e todas nesse seminário preparatório Memórias do Capitalismo, que, como a Celeste mencionou, é uma parceria do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado e o Observatório Europeu de Memórias, tá? Eu queria começar com uma apresentação muito breve sobre a ideia também, complementando um pouco o que a Celeste colocou, a ideia que gerou essa nossa parceria para investigar as memórias do capitalismo. E eu começaria com essa frase: o capitalismo está de volta, que é a forma como a filósofa estadunidense Nancy Fraser inicia um ensaio sobre a morada escondida de Marx, que é um ensaio publicado em 2014. A frase foi retomada num livro recente dela, intitulado Capitalismo Canibal, e é uma ideia que também está presente em outros autores e autoras, particularmente numa coletânea intitulada Capitalismo, a Reemergência de um Conceito Histórico, organizado pelo Jürgen Kocher e pelo Marcel van der Linden, que foi publicado em 2016. Ainda que se possa questionar se em algum momento o capitalismo realmente deixou de estar presente nos debates intelectuais desde o final do século XX, o fato de se falar hoje, no primeiro quarto do século XXI, em um retorno do capitalismo, parece ser significativo de que há um anseio para se colocar ou recolocar este conceito no centro dos debates contemporâneos, bem como o sistema econômico, a ideologia política, a forma social e a cultura que a ele se vinculam. No entanto, como recolocá-lo nesta posição central, a partir de que instrumentos teóricos, de quais perspectivas analíticas, de que posicionamentos políticos, sobre quais objetos de investigação, eis as perguntas que o seminário pretende fomentar. E aí, no caso do projeto Memórias do Capitalismo, a nossa aposta é que abordagens que tomam um estudo sobre a memória e a temporalidade, sobre teorias da história, usos políticos do passado, espaços de recordação, formas de monumentalização e práticas memoriais, entre outras possibilidades, podem abrir um caminho interessante para no terreno amplo dessa reflexão que aqui a gente propõe. Então, como a Celeste mencionou, também esse é um seminário preparatório para um evento presencial previsto para ocorrer no segundo semestre de 2024, aqui em Porto Alegre. Então, a Celeste já fez uma apresentação dos 4 eixos teóricos que organizam esse seminário. Para a abertura dele, então, a sessão introdutória Memórias do Capitalismo, o capitalismo, sua memória e sua temporalidade, busca refletir sobre o tema a partir de 2 abordagens: o capitalismo na experiência do tempo e na produção de memórias, ou seja, um viés mais analítico das diferentes circunstâncias culturais e sociais que influenciam o relacionamento que estabelecemos com o passado, e o segundo ponto, as particularidades dos processos de memorialização do capitalismo, considerando as tendências do sistema à abstração, à aceleração, à alienação e a sua naturalização. Bom, para isso a gente convidou a Carolina Ré, que é pesquisadora do Instituto Dino Germani da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, e a Ana Carolina Barbosa Pereira, professora do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia.
Cada uma terá até 20 minutos para suas intervenções, né? Em seguida, a gente faz uma breve discussão sobre o tema e a gente passa para a segunda sessão do dia com a mesma dinâmica. E, ao final, a gente terá um tempo, então, para as perguntas do público para as duas mesas, tá? Então, Carolina Rê, Ana Carolina Barbosa Pereira, em nome do Lupa, em nome do Eurom, eu gostaria de agradecê-las muito por terem aceitado o convite. É uma imensa alegria podermos contar com as intervenções de vocês. E queria também só mencionar que esse evento também conta com o financiamento do CNPq. Então, de imediato, sem mais delongas, eu passo a palavra à Carolina Rê para fazer as suas colocações. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero les agradezco a ustedes, a los organizadores y organizadoras del seminario por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar acá porque estos temas estoy investigando hace muchísimo tiempo y es un entusiasmo y me desvelan, como digo yo, no me dejan dormir, así que me encanta hablar de esto, es hermoso hablar de estos temas y me encanta que se masifiquen y que podamos hablar de esto. Primero quiero chequear que me escuchan bien, así que está todo bien, se escucha bien el audio. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, este trabajo que le puse un nombre complicado, experiencialidad en la temporalidad neoliberal, de olvidar, los parámetros yoicos y fugacidad de lo instantáneo. Se inscribe en realidad en un proyecto de investigación y en una línea de investigación más amplia que venimos trabajando hace muchísimo tiempo en los proyectos de investigación que dirijo y que formo parte en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Investigaciones del Gino Germani, y, y que trabajo con líneas teóricas a grandes rasgos que se inscriben en el cruce entre dos tradiciones teóricas particulares del materialismo histórico y el psicoanálisis, como para escribir un poco desde dónde hablo, ¿no? Y dicho esto, a mí me gustaría charlar hoy con ustedes sobre el olvido, ¿no? Pero más que nada sobre olvidar. Y ahí está toda la cuestión. No me interesa hablar hoy sobre lo que olvidamos en el capitalismo, sino que me interesa traer hoy a hablar precisamente sobre cómo olvidamos, del proceso de olvidar. Porque creo que la configuración ideológica del olvido hoy en el capitalismo neoliberal es el olvido del olvido. Olvidamos que olvidamos. Olvidamos que olvidamos olvidar. Y ahí lo que olvidamos es que estamos olvidando, que algo pasó y no estamos recordando. Entonces, este olvido de olvidar de nuestra coyuntura no funciona solo, no aparece flotando como una botella en el mar, y este funcionamiento, este engranaje de la configuración de la experiencia del tiempo que se da en esta coyuntura, bueno, me parece que es interesante poder pensarlo en términos sistemáticos, sobre todo, bueno, en estos tiempos, valga la redundancia con esta frase hecha. Entonces, me gustaría hacer foco en 4 modos de este olvidar, 4 modos del olvido, algunos en términos estructurales, algunos a nivel estructural y otros en términos coyunturales, en relación a cómo se configura en nuestra coyuntura esto. Vamos con el primero. Un primer gran olvido de este proceso de olvidar y que me resulta fundamental traer, no lo puedo obviar, es que una de las características que también define nuestro modo de producción, o digo nuestro, pero cualquier modo de producción, es su temporalidad. Un modo de producción también es un modo de organización del tiempo.
El capitalismo como modo, como sistema de producción, como tal, funciona estableciendo determinadas relaciones sociales de producción, es decir, una estructura que toma forma, que conforma. Esa conformación funciona de manera específica en cada coyuntura. Y este proceso de estructuración, de producción y de reproducción de relaciones sociales supone, posee, delimita una temporalidad específica, una temporalidad que le es propia a este sistema de organización de cómo los hombres y mujeres delimitan, producen sus propios medios de vida. Pero sobre todo lo que quiero hacer énfasis es que esta producción y esta reproducción de las relaciones sociales requieren un tiempo que no va de suyo y que no es el mismo. Y entonces es importante o me interesa destacar que este tiempo de la reproducción de las relaciones sociales de producción supone o implica una experiencialidad ideológica del tiempo, y que esta experiencialidad ideológica del tiempo se inscribe precisamente en este tiempo de la reproducción de las relaciones sociales de producción. Y este lugar de la reproducción de las relaciones sociales de producción es precisamente ahí el lugar de la naturalización del tiempo de la producción. Es el lugar ahí en donde el tiempo se nos aparece como el tiempo único, como el tiempo dado, como este tiempo eterno, ¿no? Como este tiempo en donde el tiempo de la cotidianidad que no cuestionamos, el tiempo que nos toca vivir, ¿no? El tiempo que hay. El modo de organización del tiempo en un modo de producción es también una de las marcas de su distinción con respecto a otros modos de producción. El capitalismo es también un modo específico de organización del tiempo. En una doble valencia. El tiempo es una relación social y a la vez una medida de las relaciones sociales. Esto es lo que destaca Cinzia Arruzza. Y entonces con esto llegó a un segundo modo de olvidar, un segundo olvido del olvido. Y es que lo que olvidamos es que nuestro tiempo, esto con lo que comenzaba, no es nuestro tiempo, sino que son nuestros tiempos en plural. Y acá la forma que tengo para poder empezar a desarmar esto de nuestros tiempos es que esta multiplicidad de tiempos intervinientes en una coyuntura que aparecen en una coyuntura no aparecen como múltiples tiempos, sino que aparecen como uno solo. Y la forma de poder empezar a pensar que hay múltiples temporalidades en una coyuntura es poder poner en relación el presente con la historia. Y desde el materialismo, esta relación tiempo-historia, la pienso con la temporalidad múltiple de Althusser, que afirma básicamente una multiplicidad de estructuras temporales articuladas diferencialmente que operan en cada coyuntura. Esta articulación diferencial lo que hace es precisamente una articulación desigual entre estructuras temporales en donde se establecen jerarquías, contradicciones, subordinaciones, desplazamientos, torsiones. Lo que conforma entonces es una totalidad específica para cada coyuntura, con sus particularidades, pero sobre todo con dominancias específicas para cada coyuntura. Dominancias específicas, estamos hablando en términos de estructuras temporales en cada caso. Esto implica que cada formación social tiene una articulación específica de estructuras temporales, lo que hace que pensemos cada formación social en términos temporalizados. Pero la temporalidad en una formación social aparece como única, como una temporalidad simple. Y esto precisamente es la operación ideológica por excelencia, la configuración de una evidencia de un tiempo como el tiempo, la operación de simplificación y aplanamiento, la naturalización de la temporalización como un tiempo, como una cadencia, como un ritmo dominante. Esto no solo implica un tiempo en términos de la significación de un tiempo como único, sino que configura formas subjetivas, configura
establecimientos de representaciones imaginarias, simbólicas, no solo sobre el tiempo, sino sobre nuestras afecciones, sobre el modo temporal de relacionarnos con el tiempo, sobre nuestras vivencias, sobre nuestras urgencias, nuestros retrasos, nuestras desesperaciones, nuestras aceleraciones, porque cuando hablamos de configuraciones ideológicas, no lo pensamos como un conjunto de ideas, sino como el modo de vivir, como el modo de relacionarnos con nuestro mundo, como lo que marca nuestras afecciones, nuestro modo de afectarnos con el mundo. En este punto es cómo nos constituimos en este mundo como sujetos. De este modo, las formas sujeto están sobredeterminadas, están temporalizadas en términos estructurales. Lo ideológico, la configuración ideológica, es también precisamente esta vivencia del tiempo como un tiempo, como nuestro tiempo, como uno solo, como el nuestro, cuando de hecho en una coyuntura operan diversos tiempos articulados. Bueno, esto creo que se ve en los tiempos de crisis, ¿no? Porque estalla esta normalización de un tiempo único, que es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y sobre todo con el aislamiento obligatorio. Los países donde hubo aislamientos más largos, todavía más, como por ejemplo en Argentina. Esta operación de homogeneización, de simplificación, de naturalización, por la cual lo que es extremadamente complejo como una articulación diferencial de estructuras temporales, que aparece como extremadamente simple, como es así, pasa desapercibido, no solo porque es aplanado, es absolutizado, sino porque la ideología tapa sus propias huellas en este proceso de olvidar. Y así llego a un tercer modo de olvidar, que es lo que planteo como que, así como decía que el capitalismo también es un modo temporal, el neoliberalismo también es una modelación temporal, pero acá lo planteo de otra forma. Lo planteo en el sentido de que el neoliberalismo también es una operación sobre el tiempo, pero una operación sobre el tiempo en el sentido de que marca una configuración ideológica específica, no en el sentido de un ritmo de un sistema temporal. Marca una configuración ideológica del tiempo como un proceso. Pensar al neoliberalismo como un proceso temporal, como una tendencia neoliberal, como un proceso de neoliberalización. Cuando pensamos en la absolutización de un tiempo por sobre otro, lo que se produce es el asumir de forma ilusoria una articulación sin falla, ¿no? Como la presencia espectral de un tiempo asumiendo esa completitud, como para pensarlo también en términos psicoanalíticos de la completitud y la totalidad. Entonces lo que se establece ahí es un tempo, ¿no? Una cifra de la temporalidad coyuntural por sobre una articulación compleja de los tiempos presentes, pero aplanados, ¿no? Como si tuviéramos una torta 1000 hojas que queda con una sola capa. A mí esta configuración ideológica particular de la experiencialidad del tiempo neoliberal me gusta llamarla el régimen presentista del instante, esa modalización particular del tiempo como configuración experiencial. Pero cuando hablo de configuración experiencial, no la estoy pensando en términos de un subjetivismo. Lo estoy pensando en los términos materialistas, en los términos en los que describía antes, ¿no? Es una parte objetiva de la realidad social, es una instancia más que define a la estructura social, a la coyuntura en este caso. No es una instancia de interioridad subjetiva, ni una construcción en términos de la experiencia como la suma de las partes, sino que supone una configuración de significaciones y afecciones sociales como una dimensión determinada por la totalidad social. Entonces me alejo
de las nociones de experiencia temporal, de experiencia temporal como temporalidad subjetiva, en el sentido de que no supone ni una cosmovisión epocal ni una sensibilidad subjetiva, sino que se encuentra determinada por las relaciones sociales y se estructura a través de procesos históricos dominantes en una configuración ideológica. Y acá entonces llego a lo que quería plantear como este cuarto, olvidar, y es que hoy vivimos en esta especie, perdón, debo hacer ruido con el micrófono, que hoy vivimos en esta especie de presente absoluto, ¿no? Como forma que adopta nuestro tiempo hoy, como forma ideológica. Y con este nombre, ¿no? El régimen presentista del instante. Y acá, bueno, desarrollo un poco esto y desarrollo un poco las aclaraciones sobre esto, porque, ¿por qué digo aclaraciones? Porque, como decía antes, la configuración del tiempo en una coyuntura son múltiples tiempos articulados y uno absolutiza a los otros como operación ideológica. Entonces, este tiempo que absolutiza aparece mostrándose como único por sobre otros, y en esta coyuntura en particular ubicamos dominantemente a este tiempo del instante, ¿no? Este tiempo de los sucesos instantáneos en repetición constante, uno tras otro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué digo aclaraciones, no? Bueno, que en términos de configuración ideológica del tiempo hoy, encontramos una articulación de tendencias temporales que establecen sinergias y contradicciones, pero que de manera dominante se estructura en torno a lo efímero, en torno a lo instantáneo, pero esto no quiere decir de ningún modo que no estén pugnando, que no se produzcan luchas en torno a otras configuraciones ideológicas del tiempo. De hecho, muchas veces me pregunto si sostener o no este nombre, ¿no? Si sostener este régimen presentista del instante, sobre todo para pensar las sociedades latinoamericanas, porque me parece que el tiempo lineal, el tiempo moderno, el tiempo prospectivo de la locomotora, este tiempo hacia adelante, sigue todavía pugnando con mucha fuerza en las significaciones, en las afecciones. Entonces, bueno, ahí hay una duda, invito al debate sobre esto también. De hecho, en los últimos estudios que hicimos de análisis materialista del discurso ideológico, en base a Piaget, salió que hay una fuerte dominancia en torno a una multiplicidad de proyecciones a futuro, una especie usamos la categoría de prospección paranoica, ¿no? Como unas múltiples futuridades, ¿no? Representaciones que van desde imágenes hipertecnológicas, futuros catastróficos, órdenes de derecha, futuros tecnológicos, todo conjugado y sobredeterminado. Bueno, es como para comentarles, pero lo dejo ahí, pero aparece también fuertemente esto. Entonces, como para volver a esto de la caracterización del régimen presentista del instante, lo que retomo del presentismo, lo que me interesa tomar de las teorías clásicas historiográficas del presentismo en torno a la absolutización del presente, es que me parece interesante de ahí lo que se entronca en relación a lo espasmódico, ¿no? Este presente múltiple de instantes en repetición, que lo que otorga la inteligibilidad de sí mismo es este lugar de afirmación del presente, de la reivindicación de la incertidumbre, de la contingencia, como el reconocimiento de esta multidireccionalidad que implica lo instantáneo en el presente, de la urgencia, de lo inmediato, esta combinación a una eternidad vivida al día, dice Maffesoli. Entonces, este lugar de una proyección de un tiempo que se liga a una temporalidad yoica, en términos, Freud dice una temporalidad del tiempo biográfico del sujeto, ¿no? Esto que escuchamos mucho que aparece en los enunciados en términos de la materialidad del discurso, de la historia comienza conmigo, ¿no? Bueno, este lugar en donde el tiempo queda plegado, el tiempo histórico queda plegado al tiempo biográfico. Entonces ahí
se establece una relación entre tiempo e historia en donde se produce una lógica completamente yoica que lo que produce es una deshistorización. Ya no hay una prospección en tiempos ni siquiera utópicos, ¿no? Ya no hay una prospección en la lógica de lo instantáneo, sino en función de una deshistorización y, bueno, una desmemoria y una imposibilidad de proyectar futuro como funcionamiento de este tiempo yoico, de la urgencia y del ya. El cuidado ya no está estructurado sobre el presente, sobre un futuro que queda completamente incierto, sobre un futuro completamente desafiliado del hoy. Bueno, la modalización del tiempo supone entonces una exacerbación de lo efímero en una cualidad que refuerza la certeza de la muerte. Se refuerza en la certeza de la muerte, pero a la vez se enfatiza esta cualidad de la unicidad en lo efímero. Entonces lo que se refuerza es la certeza de la muerte y el aprovechamiento de la vida, ¿no? Como esta cuestión de lo único que pasa rápido, el atesoramiento de lo efímero. Entonces lo que se produce ahí eso es una especie de sobrevalorización de lo cotidiano, de la rutina, de lo ritual, esta cuestión de disfrutar la vida en lo micro. Lo que produce también esta cuestión de el no reenvío hacia el pasado, ¿no? Como este lugar del anclaje sobre el presente, sobre una temporalidad micro en contraposición a una inscripción en sucesos de temporalidades largas, ¿no? De procesos que reenvíen a una inscripción larga. Ahí me encuentro con una especie de vuelta a un neovitalismo, pero un neovitalismo que no reconoce la certeza de la muerte, perdón, que si bien reconoce la certeza de la muerte, no es un carnaval a lo Bakhtin, no es una cultura del reviente, diríamos acá en Argentina, sino que es un vivir en el instante, un reconocimiento de la muerte, pero no es una lógica de la finitud del instante, sino que se conjuga en una sobredeterminación con una proyección emprendedora, ¿no? Como un disfrute obligado del ya, se disfruta todo y obligadamente, ¿no? Hasta del sufrimiento se disfruta, pero a la vez se proyecta sobre el ya, como una manera casi imposible, ¿no? Se proyecta sobre la incerteza en una lógica completamente paradojal en esta eternidad del instante, ¿no? Como en la inmanencia abstracta del presente, en este neovitalismo reload en relación a la certeza de la muerte. Bueno, y para finalizar, yo lo que quería traer es la pregunta por las formas de hacer memoria, ¿no? Porque para mí la memoria es una práctica, ¿no? Esa práctica de la no naturalización del olvido, ¿no? La pregunta, para mí la memoria también es una pregunta por el tiempo, es la pregunta por la temporalidad histórica. En este presente del instante me cuesta no pensar en los procesos de memoria, primero como múltiples procesos de memorización y segundo también como espasmódicos. Y para mí en principio hay varios procesos de memoria y los pienso como dos. Primero, un proceso no ideológico de memoria como un proceso temporal transformador de hacer memoria que supone cortes en esa temporalidad lineal, en esa temporalidad ideológica, que aparece como homogénea, como cerrada, que aparecen rompiendo esa configuración ideológica dominante que invisibiliza o tiende a invisibilizar esos procesos históricos, y entonces este proceso de memoria es completamente transformadora, pero también aparece, hay que decirlo de manera dominante, esta memoria edulcorada, esta memoria capitalista, en donde se inscribe en esta linealidad temporal dominante, que recupera los procesos históricos de manera descafeinada, diría Zizek, una memoria que supone procesos de recuperación enmascarados del pasado que solo sirven para seguir reafirmando el presente, ¿no? Puramente reafirmación del presente en un goce autoerótico, diría yo, es decir, una
completa deshistorización y, por supuesto, sin ningún tipo de proyección común, de construcción de comunidad, de construcción colectiva, y, por supuesto, sin ningún tipo de proyección transformadora a futuro, y se anclan completamente en un presentismo, en un tiempo de la urgencia, en un tiempo completamente pensado sobre sí mismo. Bueno, entonces, para mí la memoria se inscribe completamente en esta lucha ideológica por pensar un proceso de recuperación histórica en el sentido de una transformación colectiva, por construir un futuro transformador, o es una memoria completamente descafeinada o momificada de un goce autorreferencial. Y bueno, depende de nosotros y nosotras el lugar que le otorguemos. Eso. Muito obrigado, Carolina, por essa intervenção, que certamente vai alimentar um debate posterior. E sem mais delongas, para a gente não nos perder no tempo, já passo a palavra à professora Ana Carolina Barbosa Pereira, a quem também agradeço muito pela participação. Ana, está contigo a palavra. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Certo. Bom, primeiro agradecer ao Fernando Nicolazzi, Carolina Bauer. Eu já tenho desenvolvido com os dois, né, uma experiência de interlocução muito rica. Então, agradeço por mais uma oportunidade de compartilhar aqui algumas questões, algumas ideias, temas que participam da minha pesquisa atual. Agradeço também a Carolina Ré. A mí me encantó oírla, enterarme de tu investigación. E o que eu trouxe aqui hoje para apresentar não é necessariamente o tema central do que eu tenho pesquisado, mas uma tentativa de dialogar com algumas questões que foram colocadas, né, para a gente pensar, e aí esse tipo de convite eu levo super a sério, fico com a pergunta me acompanha, né, eu durmo com ela, acordo com ela, então, às vezes até momento de lazer, a gente se lembra novamente, né, da questão que foi posta, então é uma tentativa de dialogar com essas questões, não necessariamente respondê-la, embora tenha me esforçado um pouco nesse sentido, né, de rascunhar ou desenhar um perfil de resposta. E aí eu me refiro especialmente a duas questões que eu vou compartilhar, vou ler e apresentar o que eu poderia, né, chamar de uma tentativa de resposta, né? A primeira questão é se seria possível pensar um trabalho de memória específico operado pelo sistema capitalista e, caso a resposta, né, seja positiva, quais seriam as características da memória do capitalismo? Desde o princípio, quando o tema e a própria ideia de se pensar memórias do capitalismo, né, me foi apresentada, eu achei ao mesmo tempo assim muito instigante, muito original e muito difícil também de se fazer, né, de uma maneira, numa perspectiva interpretativa, histórica, abrangente, né? Mas, ao mesmo tempo, desafiadora e ao ponto de justificar todo o esforço em tentar perfilar, né, o que seriam essas memórias do capitalismo. E, desde o princípio, eu fiquei pensando que o termo, a expressão memórias do capitalismo me faz pensar é que, de partida, a gente está falando de uma relação que envolve uma série muito complexa e diversa de fenômenos, né? E para tentar me aproximar dessas interseções ou desses pontos de encontro entre todos esses fenômenos complexos que integrariam as memórias do capitalismo, eu retomo a ideia, ou mobilizo a ideia de paradigma da abstração, que é de um autor chamado Charlie Gué,
que, na verdade, ele não fala especificamente ou exclusivamente, especificamente sim, mas não exclusivamente, de um paradigma da abstração. Ele fala de paradigma da abstração, codificação, autorregulação, padronização, mecanização, etc., né? Mas que eu penso que é possível, para tornar a coisa também mais, a categoria mais operacional, sistematizar ou sintetizar todas essas expressões nessa ideia de paradigma da abstração. Então, a ideia é pensar aí um possível delineamento, né, sobre as memórias do capitalismo, quais características essas memórias teriam, dialogando com essa ideia, né, de paradigma da abstração. Isso porque eu acredito que é uma categoria que permite justamente pensar, ou precisamente pensar, numa perspectiva de longa duração, esse processo histórico de desenvolvimento, né, de operações que são baseadas não só na abstração, mas, como eu mencionei, na padronização, na mecanização, na automatização, codificação, decodificação, recodificação, que nos acompanha há muitos séculos e que talvez, aí um pouco na linha do Charlie Gere, a gente esteja vivendo o ápice disso com a consolidação do que ele definiu como cultura digital. Bom, eu penso que aí, diferente um pouco, né, da linha que seguiu o Charlie Gere, isso é fruto já de um alerta que me foi feito por um interlocutor que eu valorizo muito, ele é doutorando em História, Gabriel Gonzaga, que me alertou, inclusive foi no contexto de uma atividade que a gente estava desenvolvendo junto com o Lupa, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre um problema na interpretação do Charlie Gere, que é situar uma espécie de origem ou marco histórico do paradigma da abstração na primeira Revolução Industrial, né? E aí o Gabriel Gonzaga me alertou para o fato de que existe um debate longo, denso e de longas datas, né, a respeito de pensar a experiência da escravização africana nas Américas como uma experiência de abstração que participa do processo histórico de desenvolvimento do sistema capitalista, que leva, né, ao entendimento dessa categoria, da experiência e do conceito do trabalho como mercadoria, né, o trabalho abstrato, né? Enfim, então, o modo como eu tenho concebido agora o paradigma da abstração já leva em consideração esse alerta, embora eu ainda não tenha avançado tanto quanto eu gostaria nesse momento, nesse debate, no acompanhamento desse debate sobre o lugar da escravidão, né, no pensamento e na área, né, da economia política. Bom, de todo modo, né, eu estou pensando aqui que todas essas operações de abstração, codificação, integram, sem dúvida alguma, essa experiência histórica da primeira Revolução Industrial em diante, mas a diferença em relação à abordagem do Charlie Gere é que eu estou recuando aí também em diálogo com o Gabriel Gonzaga, né? Todas essas operações como experiências que são desenhadas especialmente a partir das experiências da colonização do continente americano, da escravização indígena, da diáspora e escravização africana nas Américas e, posteriormente, da experiência da industrialização e da gestação e consolidação do que se convencionou chamar de sociedade da informação. Então, nesse sentido que tem aí uma pequena mudança de direção do que eu já havia apresentado antes, em outro momento, né, em diálogo com o Lupa, e especialmente com o Fernando Nicolazzi e a Carolina Bauer. Bom, então, de todo modo, por que pensar, né, o paradigma da abstração para situar ou tentar perfilar as memórias do capitalismo? Há uma razão para isso, né? O poder de síntese, o poder de
oferecer uma imagem mental que seja capaz de abarcar uma diversidade e complexidade de experiências, né? E também porque essas operações de abstração estão por trás, né, ou são parte do que permite que o sistema capitalista funcione como uma máquina universal, capaz de tratar fenômenos díspares como fenômenos, como se fossem fenômenos iguais e, ao mesmo tempo, intercambiáveis. Então, está presente, por exemplo, na ênfase sobre o valor de troca das mercadorias em vez do seu valor de uso, na divisão, repetição e padronização do trabalho, na abstração subjacente à ficcionalidade do papel-moeda e do dinheiro fiduciário, mas também na ideologia de mercado como princípio autorregulador, né? Então, enfim, são essas abstrações condições indispensáveis ao desenvolvimento do sistema capitalista, já que elas possibilitam o fluxo de bens, dinheiro, de pessoas, né, que são cruciais para a constante busca de expansão, expropriação, acumulação e lucro, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu já adverti, né, é preciso recuar, né, no tempo e pensar a origem desse paradigma, ou, a partir desse paradigma, pensar um processo histórico de desenvolvimento, né, da dinâmica de abstração como parte integrante do desenvolvimento do sistema capitalista, né? E aí é o ponto em que eu dialogo aqui com a Sara Maria Sorrentino, que vai numa direção oposta a essas análises macroeconômicas sobre o capitalismo, né, que tem uma tendência em considerar ou localizar a experiência da escravidão africana nas Américas como uma espécie de impensado da economia política, embora, né, a experiência, tanto a experiência colonial quanto a experiência da escravização africana nas Américas integre em diferentes momentos a produção do próprio Marx, né? Mas na perspectiva da Sara Maria Sorrentino, é possível pensar a escravidão não como abstração, mas não como abstração versus concretude, versus materialidade, né? Ou seja, como uma dimensão que, não como uma dimensão que se opõe à concretude, aos efeitos vivíveis da experiência da escravidão, que são não exclusivamente, mas sempre materiais, né? Mas sim pensar a experiência da escravidão como uma abstração mais complexa que preceda e que prepara a ideia e o fenômeno da forma mercadoria. Então, isso significa pensar, alinhado às ideias da Sorrentino, a categoria de escravo abstrato como um recurso decisivo, no sentido de que sinaliza que essa experiência da escravidão africana precede e torna real o fenômeno histórico e teórico do trabalho abstrato. Em outras palavras, a realização e a conceitualização do trabalho abstrato, o trabalho como mercadoria, pensar que isso não se inicia com o trabalho livre nas fábricas no contexto da primeira Revolução Industrial. Tem um precedente histórico, né, que está localizado em outra temporalidade e remete a outras experiências e grupos sociais, inclusive, né? Então, num certo sentido, isso significa torcer o espaço-tempo da narrativa do Charles Guer, né, a respeito da história do desenvolvimento da cultura digital, que ele pensa a partir do paradigma da abstração, e seguir uma outra direção, afirmando que não há possibilidade de pensar a evolução das técnicas de abstração, padronização, mecanização, automatização, né, codificação, sem situá-las antes, né, no contexto de ocorrência e de desenvolvimento do colonialismo. E me ocorreu, iniciando leitura sobre a relação entre abstração e escravização, que no caso, por exemplo, da política indigenista no Brasil colônia, né, distribuídas diferentemente entre indígenas aliados e indígenas inimigos dos portugueses, que nessas experiências nós encontramos exemplos de padronização e de abstração a serviço da dominação colonial,
que são muito importantes e que ilustram muito bem essa origem colonial e racial da padronização e da abstração, né? Eu me refiro aqui à imposição de uma língua geral, às diretrizes e também às diretrizes dos aldeamentos jesuítas, né? Que reunia etnias diversas e muitas vezes inimigas com o propósito de catequização, mas também às experiências de escravização indígena que nunca cessaram no Brasil e em outras partes do continente, né? Me ocorre igualmente a lembrança de ter lido em um texto do Syed Hussein Alatas uma referência ao costume colonial de os ingleses atribuírem aos malaios a peste de preguiçosos, né? Então, isso inevitavelmente me fez pensar no trabalho de Antonello Gerbi e outros autores, mas especialmente esse que tratou ali de recuperar as polêmicas em torno ao Novo Mundo e as teorias que pretendiam demonstrar uma suposta inferioridade do continente americano e dos povos americanos, né? Especialmente as polêmicas entre Hume, Bacon, Buffon, Kant, que passavam pela acusação de que os povos americanos eram preguiçosos, inferiores, afeminados e incapazes de dominar em função disso, né, da preguiça, da inferioridade, do fato de serem afeminados, não terem pelo, né, de serem incapazes de dominar a natureza e as mulheres. Então, veja, são critérios coloniais comuns de padronização da alteridade colonial, né? Então, veja, para além da abstração da experiência da escravidão, eu estou tentando aqui também sugerir que outro elemento que integra as memórias do capitalismo é a padronização da alteridade colonial, né? Na medida em que, como dizem muitos autores decoloniais, né, o próprio Aníbal Quijano, mas Nelson Maldonado Torres e o Derques Espinosa, há uma tendência à padronização da alteridade colonial pela marcação ou racialização através de signos, marcas, né, coloniais de pertencimento racial. Então, a invenção de categorias que não existiam antes da experiência colonial, né, o que a Rowan Connell chama de caráter ontoformador, né, da experiência colonial. Mas, enfim, o que significaria pensar as memórias do capitalismo a partir do paradigma da abstração, situado no contexto colonial, e não na primeira Revolução Industrial, como sendo uma espécie de ponto de partida, né? Eu sugiro aí como possibilidade, né, para pensar as memórias do capitalismo como um fenômeno histórico indissociável da experiência colonial, não apenas em relação ao fenômeno da expropriação e acumulação primitiva, mas, sobretudo, como ponto de partida das experiências hoje globais e ubíquas de padronização, né? Padronização tudo, né? Padronização, abstração, autorregulação, mecanização, automatização, né? Então, nessa perspectiva, é incontornável reconhecer como experiência primeira de padronização não os produtos industriais e as formas de divisão do trabalho características da primeira Revolução Industrial, imortalizadas nas imagens, por exemplo, do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, né? A experiência fundacional da padronização, que constitui uma das bases do capitalismo e, consequentemente, né, um elemento que integra as memórias do capitalismo, é a experiência da racialização da alteridade colonial distribuída em categorias raciais que massificam pessoas, que impedem ou dificultam que essas pessoas marcadas com o signo colonial sejam percebidas em sua individualidade e em sua especificidade, né? Esse outro subalternizado, indígena, negro, mestiço, ticano, dentre incontáveis outros marcadores que homogeneizam, massificam e padronizam pessoas, grupos e continentes inteiros, caracteriza a experiência capitalista enquanto fenômeno histórico ininterrupto, né? Então, isso é uma outra característica ou marca da memória do capitalismo, né? Essa plasticidade também no sentido de atualização e renovação das formas coloniais de classificação racial, né? Então, e de manutenção, né, dessas assimetrias e desigualdades decorrentes, né, da racialização. Então, isso significa que, como parte das memórias do capitalismo, a racialização ocupa esse lugar que é simultaneamente fundacional e contínuo,
né? Não por acaso a gente testemunha indiretamente a experiência histórica da racialização documentada nos arquivos coloniais, mas também diretamente, né? A gente tem testemunhado isso direto e cotidianamente, né? Que são os vieses raciais dos algoritmos e da inteligência artificial que incorporam nos instrumentos tecnológicos esses modos de pensar e formas de fazer que são parte do repertório cultural contemporâneo na medida em que isso estrutura e dá fundamento à cultura contemporânea enquanto herdeira desse trauma que é o colonialismo, né? Então, nesse sentido que eu penso na possibilidade de, para sistematizar essa tentativa de resposta, né? Sistematizar, pensar as memórias do capitalismo a partir da ideia ou paradigma da abstração, porém, né, operando essa distorção no espaço-tempo da narrativa ou da abordagem do Charles Gué, recuando temporalmente e espacialmente, né, aos séculos XV e XVI, né, e especialmente aos continentes americano e africano, para situar essa experiência histórica global, né, de abstração e de padronização. A segunda pergunta, não sei se eu vou conseguir respondê-la a tempo, respeitando os 20 minutos. Eu vou compartilhar a pergunta e compartilhar as diretrizes das minhas, né, tentativas de responder, e aí eu deixo para o debate, se for o caso, desenvolver um pouco mais, né? Que a segunda pergunta é: de que forma a historicidade do capitalismo se relaciona com as diferentes conjunturas culturais e sociais em que ocorrem os trabalhos de memória? E aí, a minha tentativa de rascunhar uma resposta a essa pergunta, que dá continuidade ao rascunho de resposta da pergunta à pergunta anterior, né, é que eu penso que a interação entre historicidade do capitalismo e as conjunturas culturais e sociais em que ocorrem os trabalhos de memória exige da gente, né, pensar diferentes arranjos da experiência temporal, da continuidade, linearidade e da ruptura, circularidade por parte dos sujeitos históricos dispostos em uma matriz de classificação racial, colonial, extremamente violenta e profundamente desigual. Então, isso significa, de maneira bem resumida e objetiva, reconhecer, por exemplo, que nós somos diferentemente impactados pelos processos de expropriação, desumanização, pauperização, predação do capitalismo, né, do sistema, a depender, né, da composição étnico-racial, da localização geopolítica, ou, para usar uma categoria que tem sido mobilizada para dar conta desses pertencimentos diversos e complexos, né, das nossas interseções em termos de pertencimento. E aí, só para dar um exemplo, tanto da complexidade quanto dessa diferença do modo de ser afetado, isso opera inclusive dentro de categorias raciais, racializadas, que em conjunto compõem grupos historicamente vulneráveis. Eu me lembro aqui, por exemplo, da perspectiva da Linda Tree-Way Smith, né, que diferencia a realidade material e simbólica de existência dos povos originários a depender das suas próprias trajetórias. Então, ela compara, por exemplo, né, a realidade dos povos originários na Nova Zelândia com a realidade dos povos originários na América do Sul, que são extremamente diferentes, né? Então, um exemplo que ela cita: na Nova Zelândia não há um problema de acesso à água, por exemplo, de acesso ao território, né? Como nós enfrentamos, né, e testemunhamos diariamente em realidades como a do Brasil. E aí é o ponto em que eu quero situar como nós somos diferentemente afetados, né, por essa historicidade do capitalismo e como esse modo diferente de ser afetado está relacionado a esses pertencimentos, né, que eu queria, para fechar, citar o caso dos Yanomami, né, tanto no sentido de serem hoje um emblema da violência sofrida pelos povos originários em função da aceleração, né, e da predação
né, do sistema capitalista nessa era do que se convencionou chamar de capitalismo de vigilância, capitalismo de plataforma, o vetorialismo, né, para quem, como a Mackenzie Work, por exemplo, né, considera que o capitalismo já não é mais o capitalismo, é algo bem pior, né, porque tem outra dimensão acrescida, como os Yanomami, né, como a gente percebeu nas denúncias que surgiram em janeiro desse ano, estão no olho do furacão, especialmente porque é um território onde continua a ação ilegal de garimpeiros, é um lugar onde se busca ouro, que é um dos minérios indispensáveis, né, para alimentar as máquinas da cultura digital e a inteligência artificial em particular. Mas também cito os Yanomami porque a gente dispõe ali na metafísica e na crítica xamânica do Davi Copenau à economia política da natureza, de um repertório conceitual extremamente sofisticado que nos permite pensar esse universo, né, do que, por exemplo, a Carolina estava falando, né, desse regime de historicidade presentista do instante, né, mas também do antropoceno, do capitaloceno, né, pela chave da queda do céu, da história potencial e da metafísica da predação, né? Mas aí eu deixo para desenvolver mais isso, se for o caso, no momento das perguntas, para poder respeitar aqui o tempo, já extrapolando um pouquinho e me desculpando de antemão. Então, muito obrigada pela oportunidade de ter essa conversa com vocês. Obrigado, Ana. Então, queria agradecer muito a participação sua, da Carolina Rê, nessa primeira mesa de abertura do nosso seminário. Como a gente já começou essa sessão com certo atraso, a gente mudou um pouco a nossa organização, a gente vai passar de imediato para a segunda sessão prevista para a tarde, para depois ter um tempo hábil para fazer as discussões, as pessoas colocarem as perguntas, tá? Então, de imediato, também gostaria de passar a palavra à professora Fernanda